no coração da nossa existência, deparamos com perguntas profundas que frequentemente nos deixam perplexos. Antes de mergulharmos na busca pelo propósito da vida, somos assaltados por uma questão que ressoa fortemente: por que experimentamos o sofrimento? E com essa, inevitavelmente surge a interrogação sobre o papel de Deus diante da dor humana. Estes temas são fonte constante de reflexão e busca de respostas entre aqueles que procuram compreender a complexidade da nossa existência. Neste vídeo, nos aproximaremos com sensibilidade da origem do sofrimento e exploraremos como, paradoxalmente, pode se tornar uma fonte de bênção. Há 2 anos fui testemunha do desgarrador sofrimento de uma família, um evento que deixou uma marca indelével no meu coração. A família não era cristã e estava profundamente consternada pela tragédia que viviam. Cada vez que via o pai de família, ele chorava inconsolavelmente. Um dia, tive a oportunidade de conversar com eles e conhecer sua dolorosa história. O filho, de 21 anos, prestes a se formar em engenharia, foi diagnosticado com um tumor entre o coração e os pulmões. O jovem sofria imensamente, faltava-lhe ar, não conseguia dormir, e os tratamentos dolorosos aos quais se submetia eram extremamente duros. Em meio a essa terrível situação, a família, desesperada, entregou-se a Jesus e começou a servi-lo com toda a sua fé. Mas apesar de sua entrega, o jovem piorava a cada dia. Seu pai, com lágrimas nos olhos e a voz trêmula, me dizia: "Pastor, gostaria de poder sofrer no lugar do meu filho. Por que Deus permite isso?" Ele perguntava, cheio de tristeza e dor. Finalmente, nos seus últimos dias, o jovem teve que usar oxigênio constantemente. Sua vida se apagava lentamente, até que um dia ele faleceu. O sofrimento sentido naquela casa foi indescritível. A tristeza e o choro inundaram cada canto. A pergunta que ressoava no coração de todos era: onde estava Deus em meio a esse sofrimento? Como comunidade de fé, tivemos que oferecer-lhes consolo através da palavra de Deus, ajudando-os a encontrar paz e compreensão na sua vontade. Assim como esta família, muitas pessoas têm sido marcadas pela dor, seja pela perda de um ente querido, por uma doença ou por qualquer outra situação difícil. Estimado ouvinte, quero me dirigir ao seu coração. Permita-me oferecer uma palavra de Deus para a sua vida, que lhe traga consolo e conforte sua alma nos momentos mais sombrios, para que você possa encontrar nele a paz e a força de que necessita. Disse que 60% dos ateus contemporâneos foram crentes em algum momento. No entanto, enfrentaram numerosas perguntas sem resposta, o que eventualmente os levou a uma conclusão lógica: Deus não existe. Argumentam que, se Deus realmente existisse, não permitiria certas tragédias nem situações dolorosas. Perguntas como: por que permitiu essa tragédia? Ou, por que me tirou meus pais? Se multiplicavam em suas mentes sem encontrar respostas satisfatórias. Ora, o problema não está em perguntar por quê. Se consultarmos livros, recorremos à ciência, exploramos a filosofia ou examinamos argumentos humanos, encontraremos uma afirmação recorrente: é verdade, Deus não existe. A questão está em como um Deus de amor poderia não intervir para prevenir o sofrimento de seus seguidores. Fiquei surpreso ao descobrir que 60% das pessoas que atualmente se identificam como ateias o fazem devido à falta de respostas satisfatórias às suas perguntas. A razão pela qual não encontraram respostas é que não recorreram à fonte primária da verdade, a palavra de Deus. Como pode perceber, estimado ouvinte, o ser humano constantemente busca respostas para as perguntas fundamentais da vida. Quando essas respostas não são encontradas, é comum que se forme uma concepção negativa de Deus, influenciada por raciocínios humanos limitados. Quero convidar-lhe a explorar a Bíblia, que não só esclarece todas as dúvidas, mas também oferece respostas profundas e satisfatórias aos questionamentos sobre a existência da dor e do sofrimento em nosso mundo. Neste momento, quero abordar algumas perguntas principais que todos os seres humanos se colocam em algum momento, inclusive eu. Desde minha perspectiva pessoal,
posso identificar-me profundamente com o tema da dor e do sofrimento, pois passei por períodos difíceis em minha própria vida. Essa experiência me levou a refletir sobre perguntas fundamentais que todos nós fazemos em algum momento. É interessante notar que muitos crentes compartilham a experiência de que, à medida que aprofundam sua busca espiritual e relação com Deus, também podem enfrentar mais desafios e provas. Esse fenômeno levanta questões importantes sobre a natureza do sofrimento e da fé e como podemos encontrar sentido e fortaleza em meio às adversidades. A primeira pergunta é: por que existe o sofrimento? Uma pergunta fundamental que ressoa na mente dos seres humanos. Para encontrar respostas a essas perguntas, devemos indagar na raiz do mal, ou seja, descobrir qual é a fonte do sofrimento. Se não podemos compreender esta questão fundamental, é difícil responder a esta pergunta. Vejamos o que diz Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Neste versículo, encontramos a resposta fundamental para todos os males que ocorrem em nosso mundo: o pecado. Esta verdade pode ser desconcertante para muitos, enquanto outros podem ter passado por alto seu significado e suas implicações. Questiona-se por que existe a morte. A resposta está no pecado. Por que existe a dor e as tragédias? Também devido ao pecado. E por que prevalece a injustiça? Mais uma vez, por causa do pecado. Todos esses questionamentos têm uma raiz comum, uma razão de ser que nos remonta ao Jardim do Éden, onde Deus criou Adão e Eva e onde a humanidade experimentou as consequências do pecado pela primeira vez. No plano divino, ao criar o homem e a mulher, Deus não os destinou ao sofrimento, mas os criou para desfrutar da felicidade e viver eternamente. No entanto, esta felicidade e vida eterna estavam condicionadas por certos termos. A condição era que deviam manter uma dependência constante de Deus, demonstrar fidelidade e obedecer seus mandamentos. Para testar essa fidelidade, Deus colocou no centro do Jardim do Éden uma árvore específica. Leiamos Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A proibição era muito clara. O homem não devia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A presença dessa árvore no jardim indicava que o homem era um ser moral livre, não sendo obrigado a servir a Deus. Tinha a capacidade de obedecer ou desobedecer. A decisão estava em suas mãos. A proibição estava acompanhada de um severo castigo pela transgressão, a morte. Morrer implica principalmente a ideia de separação, seja espiritual, física ou eterna. No momento em que Adão e Eva pecaram, experimentaram uma morte espiritual, mas devido à misericórdia de Deus, não experimentaram a morte física de imediato, mas mais tarde. Podemos afirmar que todos os seres humanos sabem que se dirigem para a morte a cada dia que passa. Cada dia que vivemos neste mundo é um dia a menos em nossa vida terrena. Todos conhecemos a história de como nossos primeiros pais desobedeceram e tiveram que enfrentar as consequências de sua desobediência. Não só eles, mas todos os seus descendentes, incluídos você e eu, todos os que viveram, vivem e viverão nesta terra foram afetados por isso. Por isso, o pecado é a raiz do problema humano. Onde há pecado, há dor. Onde há pecado, há separação de Deus. Muitos têm colocado a pergunta: que responsabilidade tenho eu em um erro cometido há 4 ou 6 mil anos? É justo que deva carregar com as consequências? Nossos primeiros pais pecaram e transgrediram a Deus. Segundo a justiça divina, eles mereciam a morte e o castigo completo. Então, por que devo carregar eu com as repercussões se não participei naquele ato? Eu não estava presente no Jardim do Éden. Há uma resposta clara para isso. É certo que nós não estávamos lá. Não tivemos nada a ver com o que ocorreu. Leiamos Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Adão era o representante da humanidade e o líder do pacto que Deus havia estabelecido com a primeira casal. Adão recebeu diretamente o mandamento ou proibição de Deus. A iniquidade do pecado é evidente no coração humano. Por natureza, o ser humano tem uma inclinação para o mal, e todos pecamos de diversas formas. Este pecado origina-se na desobediência de Adão e Eva. Se alguém questiona que não tem nada a ver com o pecado de Adão, então também não tem nada a ver com a salvação, porque a salvação é para todos os descendentes caídos de Adão. Portanto, seria ilógico pensar o contrário. Leiamos Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Estimado ouvinte, por meio de Adão, todos morremos, mas por meio de Jesus Cristo, todos podemos viver. Isso significa que, assim como você não teve nenhuma responsabilidade na entrada do pecado, também não precisa fazer nada para ter acesso à salvação. Hoje, Deus te oferece a salvação. Ele te concede gratuitamente. Portanto, estamos na mesma situação hoje que Adão e Eva no Jardim do Éden. A decisão de viver ou morrer eternamente depende da nossa escolha. Então, a resposta se revela claramente. Por que existe o sofrimento? Porque o pecado entrou no mundo. Quando os seres humanos se separam de Deus, começa um processo de deterioração e caos em suas vidas e na sociedade. O pecado, em sua essência, implica dar as costas à vontade e aos desígnios de Deus, resultando em consequências dolorosas e desordenadas para a humanidade. Estimados ouvintes, o pecado não deve ser tomado levianamente. É um assunto sério, com consequências fatais. Frequentemente, as pessoas minimizam sua gravidade, mas o pecado não é algo externo ao ser humano. Está intrinsecamente arraigado em sua natureza. Por isso, o comportamento humano muitas vezes resulta incompreensível. Alguém uma vez perguntou: por que Deus não elimina o mal do mundo? A resposta é que teria que eliminar toda a humanidade, já que muitas vezes o ser humano causa dano ao seu próximo devido ao pecado. Roubos, mentiras, adultérios, ódios, brigas, entre outros. A raiz dos sentimentos egoístas, do orgulho e da autossuficiência encontra-se no pecado. Leiamos Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Depois de termos entendido claramente a origem do sofrimento, torna-se evidente que só a Bíblia pode oferecer uma compreensão completa deste tema, já que o raciocínio filosófico ou outros enfoques não são exaustivos. Surge então a interrogação: por que todos temos que passar pelo sofrimento? Esta pergunta nos leva a considerar 3 razões fundamentais pelas quais os seres humanos experimentamos o sofrimento, sendo uma delas a consequência direta do pecado. A primeira razão: a maioria do nosso sofrimento é simplesmente consequência das nossas ações. Isso inclui muitas doenças que afetam o ser humano devido a uma alimentação pouco saudável, o consumo de tabaco que danifica os pulmões e as bebidas alcoólicas que têm efeitos nocivos. Estas situações são causadas pelo pecado. Você sabe que há substâncias que causam dano, mas persiste em seu consumo. Na sua busca de autonomia nesta vida, frequentemente perde o controle e se entrega aos seus desejos e impulsos. Afirma sua liberdade sem depender de Deus, decidindo viver conforme suas próprias normas. No entanto, o que implica realmente viver segundo seus desejos, implica buscar o prazer, satisfazer os sentidos e dar rédea solta às paixões pessoais. Mas onde isso nos leva a longo prazo? Não colhemos, finalmente, as consequências de nossas escolhas na vida e, no final, culpamos a Deus. Frequentemente culpamos a Deus, mas raramente reconhecemos nossa própria responsabilidade por levar uma má alimentação. Acusamos a Deus pelas tragédias, mas evitamos reconhecer nosso papel na destruição do meio ambiente. Sempre buscamos a quem culpar. A maior parte do nosso sofrimento
provém de nossas más decisões. Quero focar nisso com você. Quanto mais afastado estiver de Deus, mais errôneas serão suas decisões na vida, o que resultará em lágrimas e fracassos constantes. É uma perda de tempo e de vida viver longe de Deus. Deus deseja libertá-lo do pecado e salvá-lo de suas consequências, porque sabe que o pecado traz consigo sofrimento. Por que tantas pessoas estão na prisão? Por que tantas pessoas padecem de câncer? Por que tantas pessoas sofrem? É um fator que poderia ser evitado se tomássemos consciência e permitíssemos que Deus guiasse nossa vida. A segunda razão pela qual experimentamos sofrimento, ou porque o sofrimento afeta a vida humana, reside na presença de um inimigo de Deus na terra que se compraz em nos causar dor. Qual é o propósito dele? Seu propósito é desfigurar a imagem de Deus em nossa mente. Ele busca que olhemos para o céu e afirmemos: você é um Deus mau, é injusto. Enquanto existir pecado no mundo, sempre haverá dor e sofrimento. Agora surge uma terceira pergunta: por que as pessoas boas sofrem? Acaso Deus não pode levantar uma barreira de proteção para seus filhos? Então, quero explicar algo. Temos que analisar o que Deus prometeu e o que Ele não prometeu, porque muitas vezes vamos a Deus reclamar coisas que Ele nunca nos disse. Vamos ver o que Deus não prometeu. Olhe o que diz o Salmos 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. O que isso significa? Deus nunca prometeu que, enquanto estivermos no mundo, o sofrimento não tocará nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você ouvir algum pregador ou igreja afirmar que ao aceitar Jesus, você não terá mais problemas e deixará de sofrer, lembre-se de que Jesus nunca prometeu uma vida isenta de dificuldades aqui na terra. O sofrimento será eliminado completamente apenas no céu, quando recebermos o corpo glorificado. Leiamos Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Enquanto vivermos aqui na terra, tanto os bons quanto os maus experimentarão sofrimento. Tanto os justos quanto os injustos sofrerão, e os inocentes morrerão. Isso ocorre porque a terra está saturada de pecado. Agora, surge a pergunta crucial: qual é a vantagem de acreditar em Deus, se de qualquer forma vou sofrer? Leiamos os Salmos 18, versículo 6. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O salmista Davi também dizia: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amigo ouvinte, para onde você corre se não tem Deus? Para onde você vai? Explique-me seu destino. Experimentar sofrimento com Deus é significativamente diferente de enfrentá-lo sem Ele. Aqueles desprovidos de fé desesperam diante dos problemas e diante das dificuldades buscam a morte, chegando até mesmo ao suicídio. Quando uma pessoa tem Deus no coração, pode enfrentar a perda do emprego com a certeza de que descansará à noite, confiando que Deus suprirá todas as suas necessidades. Se uma pessoa com fé perde um ente querido, experimenta tristeza e choro, porque a separação de um ser amado causa profundo sofrimento. Paulo ensinava que devemos chorar com esperança, não como aqueles que não têm esperança. O que implica ter esperança? Implica que, embora hoje sepultemos nossos entes queridos, um dia Jesus voltará e nos ressuscitará. Não haverá mais dor, nem morte, nem lágrimas. Esta é nossa maior esperança. Portanto, estimado ouvinte, vale a pena ser fiel a Deus. Observe, Satanás envia o sofrimento com a intenção de destruir o ser humano e para que o rosto de Deus se veja desfigurado em sua vida. Mas Deus pode transformar esse sofrimento e usá-lo para um propósito bom. Através do sofrimento, Deus permite que nosso caráter seja moldado, ensinando-nos a depender dele e a praticar a humildade. É importante reconhecer que não existem milagres sem que previamente se apresentem desafios. Deus busca demonstrar seu poder em sua vida,
E exemplos claros disso encontram-se na Bíblia: o sofrimento de Jó, Daniel na cova dos leões e as experiências de Elias, entre outros. Estimados ouvintes, podemos observar que, em meio às dificuldades que esses homens enfrentaram, Deus se glorificou, demonstrando que a justiça divina prevalece. Leiamos Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Tiago chama essas adversidades de provação da vossa fé. Algumas vezes, as provas chegam à vida dos crentes para que Deus possa comprovar a sinceridade da sua fé. A Bíblia não ensina em nenhuma parte que as dificuldades da vida sejam sempre sinal de que Deus está descontente com seus filhos. Podem ser sinal de que Ele reconhece sua constante consagração a Ele. As aflições revelam a quem servimos e a quem abrigamos em nosso coração. É sabido que os seres humanos reagem de maneira diferente ao sofrimento. Consideremos o exemplo de Jó. Em meio à sua dor e perda, Jó escolheu adorar a Deus, demonstrando uma fé e resiliência extraordinárias. Por outro lado, sua esposa, abalada pelo mesmo sofrimento, reagiu dizendo para que ele amaldiçoasse a Deus. Essas reações contrastantes nos mostram como as dificuldades trazem à tona a verdadeira essência de uma pessoa. É nesses momentos de prova que nosso coração revela sua verdadeira natureza e, precisamente então, Deus pode intervir. Ele toma esse caráter deformado pelo pecado e, através das provas e tribulações, o molda e transforma, aproximando-nos mais de sua imagem e propósito. Certa vez, um pastor perguntou a um ourives: "Como posso saber se o ouro é puro?" O ourives respondeu: "Você quer saber quando o ouro é puro? É quando você pode ver seu rosto refletido nele. De maneira semelhante, imagino Deus dizendo: desejo que seu caráter brilhe com a pureza do ouro e que meu rosto se reflita em sua vida. Por isso, as dificuldades, tribulações, problemas e sofrimentos, cedo ou tarde, tocarão seu coração. Mas quero que saiba que estarei com você em todos os momentos, sempre ao seu lado. E sabe o que mais? Deus compreende nosso sofrimento. Leiamos Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Também devemos considerar sua experiência. Ninguém pode compadecer-se verdadeiramente de outra pessoa a menos que tenha passado por uma experiência similar. Como homem, o Senhor compartilhou nossas experiências e pode, portanto, compreender as provas que enfrentamos. Não pode compadecer-se de nossas más ações, porque nunca as experimentou. Um estímulo especial para ser leais é a simpatia humana de nosso grande sumo sacerdote. Leiamos Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pode alguém nos separar do amor de Cristo? Examina-se minuciosamente qualquer circunstância adversa que tenha conseguido separar em outras áreas da vida humana, mas não se encontra nenhuma. Queridos ouvintes, não conheço as circunstâncias exatas que estão atravessando neste momento, mas Deus as conhece perfeitamente. Se você aceitou Cristo em sua vida, lembre-se de que não há razão para temer. Independentemente dos desafios que enfrentemos, seja doença, perseguição injusta, dor ou dificuldades econômicas, podemos ter a certeza de que Deus tem o controle absoluto. Continuemos firmes nas promessas de Deus. Ele tem o poder para curar enfermidades, mas também nos sustenta quando as respostas não são as que esperamos. Em momentos de tribulação, manter nossa fé e ser fiéis a Deus pode parecer difícil, mas confiar nele é uma decisão que transforma nossas vidas. Portanto, embora enfrentemos tempos difíceis, lembremos que Deus nunca nos abandona e nos fortalece quando buscamos sua orientação e consolo. Alguns conselhos finais. Primeiro, busquemos a Deus em oração
e clamemos a Ele dia a dia, confiando que nossas orações são ouvidas pelo Senhor. Leiamos Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando os crentes clamam a Deus com um coração que permanece em Cristo e em sua palavra, então a paz de Deus inunda sua alma aflita. Essa paz é uma tranquilidade interior que o Espírito Santo proporciona. Segundo, regozije-se em meio à aflição. Leiamos Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Considerem como um gozo supremo. A palavra grega traduzida como considerem também implica avaliar ou contar. A reação natural do ser humano diante das provas não é regozijar-se. Portanto, o crente deve fazer um compromisso consciente de enfrentá-las com alegria. Para isso, é necessário mudar nossa maneira de pensar e alinhá-la com a vontade de Deus. Quando decidimos abraçar essa nova forma de ver as aflições, começamos a experimentar uma mudança profunda em nossa perspectiva. Começamos a perceber as dificuldades como oportunidades para crescer e fortalecer nossa fé. Olhamos para o futuro com uma expectativa crescente do dia em que o Senhor, em seu poder redentor, transformará nossos corpos, libertando-nos da humilhação e do sofrimento. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por fazer parte do nosso canal. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.